Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna. Olá, muito boa tarde, meio-dia em ponto. Você agora está acompanhando a nossa programação do Bahia Meio-Dia, que traz as principais notícias do sul e extremo sul do estado para você. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, um dos destaques da edição de hoje é a violência em Itabuna. Moradores do bairro São Caetano aqui em Itabuna andam assustados com os assaltos e tentativas de assaltos. Recentemente, uma escola de educação infantil foi alvo dos bandidos. Eu ouvi os gritos da moça: socorro, ladrão, ladrão, ladrão. Aí eu fui, elas estavam trancadas. Nosso estabelecimento já teve duas tentativas, né? Inclusive o rapaz puxou a arma aqui dentro. É fácil, hein? A gente entrevistou o comandante do 15º Batalhão da PM aqui em Itabuna. E já você vai saber qual o trabalho que está sendo feito para combater a criminalidade no município e no São Caetano mais especificamente. Hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos da investigação que apura a morte de Érica Rodrigues, de 18 anos, na Praia do Peixe Grande, em Cumuruxatiba, distrito de Prado. 6 pessoas já foram ouvidas pela polícia. 5 delas estavam acampando com a vítima na praia onde aconteceu esse feminicídio. Outro destaque desta edição é a reintegração de posse de uma área em Porto Seguro. Thaisa Moura está acompanhando tudo, não é isso mesmo, Thaisa? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Roger? Boa tarde para você, para todos que nos assistem. A área em questão é uma área de pouco mais de 720 mil metros quadrados, que pertence à Prefeitura de Porto Seguro. Hoje pela manhã, o pessoal da fiscalização da Prefeitura esteve aqui com alguns caminhões e também com tratores. Eles queriam que as pessoas saíssem da casa, prometeram para eles aí o aluguel social, mas não houve nenhum tipo de acordo, né? Agora, já no fim da manhã, a advogada do movimento esteve aqui, tentou um diálogo com a Prefeitura e já eu venho com todas as atualizações dessa polêmica. É com você no estúdio, Roger. Tá certo então, Thaís, a gente quer entender isso. Avanço na vacinação contra a Covid-19. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades já estão sendo vacinados em algumas cidades da região. Já eu conto para você que municípios são esses. A gente vai falar também sobre a doença de RAF. Você já ouviu falar? Ela é popularmente conhecida como doença da urina preta e provoca dor e rigidez muscular, falta de ar, perda de força em todo o corpo, entre outros sintomas. Pessoas com a doença também apresentam urina da cor de café associada à ingestão de pescados. E aqui na nossa região tem um caso da doença sendo investigado. Todos os detalhes você confere daqui a pouquinho. E ainda, o evento marca o Dia do Soldado no 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar em Ilhéus. Assunto para Franciele Caetano. Olá, Fran. Dia do Soldado, né, Fran? Que legal. Isso, Roger. Bom dia para você e para todos que assistem ao nosso Bahia Meio-Dia, 25 de agosto, Dia do Soldado. Teve solenidade aqui no 2º BEIC, que é o Batalhão de Instrução e Ensino, e teve também entrega de alimentos. Aqui no mês de julho, eles iniciaram uma campanha, a Polícia Militar iniciou uma campanha em todas as unidades da polícia no estado da Bahia e hoje se consolidou com a entrega desses alimentos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre a solenidade e também sobre as instituições aqui de Ilhéus que irão ser contempladas. É já. Mais solidariedade no nosso BMD. Valeu, Fran, muito obrigado. E ainda nesta edição você vai ver que algumas faculdades particulares de Itabuna estão funcionando no modelo híbrido. As aulas práticas presenciais foram retomadas em alguns cursos. Alunos, funcionários e professores estão seguindo protocolos de prevenção à Covid-19. A gente estava com uma perspectiva muito alta em cima desse retorno por conta dessa vivência, dessa sedimentação do conhecimento nas atividades práticas, laboratoriais, né? A gente está com turmas reduzidas, né? A gente dividiu as turmas justamente para evitar aglomeração. Então, seguindo todos os protocolos, né, de segurança, a gente está conseguindo ter um retorno positivo. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto. Esses foram alguns dos destaques, mas você sabe que tem muito mais notícia para você. É o nosso time almoçando com você e te deixando bem informado até quase 13h.
A gente abre a edição falando de violência aqui em Itabuna. Moradores e comerciantes do bairro São Caetano estão com medo dos assaltos e tentativas de assaltos por lá. 30 ocorrências foram registradas na Polícia Civil só este ano. Estou falando das que foram registradas, hein? Mas a gente sabe que esse número é bem maior porque muita gente não faz o registro na delegacia. Recentemente, uma escola de educação infantil foi alvo dos bandidos. Recentemente, o bairro São Caetano foi alvo de mais uma ação criminosa. Bandidos invadiram uma escola de educação infantil particular e levaram celulares e relógios de quem estava no local. Eu ouvi os gritos da moça: socorro, ladrão, ladrão, ladrão. Aí eu fui, elas estavam trancadas. As outras em cima com as crianças, né? E elas embaixo, aí abri o cadeado e elas saíram. Aí falou: roubaram meu celular, roubaram minha bolsa, roubou dinheiro aqui e tal. E foi assim tão rápido que a gente não viu. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro até a primeira quinzena de agosto deste ano, foram registrados 30 assaltos e tentativas de assalto só nesse bairro. O número parece baixo, mas assusta os moradores. O comércio aqui no bairro São Caetano é intenso. Nós conversamos com diversos comerciantes que já passaram por assaltos ou tentativas de assaltos. Foi o que aconteceu com Rafael. Aqui no bairro é um pouco perigoso, inclusive nosso estabelecimento já teve duas tentativas, né? Inclusive o rapaz puxou a arma aqui dentro e meu pai reagiu. Graças a Deus não aconteceu nada grave, mas ele correu. E a segunda vez foi comigo. Pararam numa moto aqui 2 rapazes e eu percebi logo em seguida que eles pararam, eu levantei, estavam com a arma também que estava à cintura, né? E aí também quando eu levantei eles se assustaram e também foram embora. Mas sempre tem gente rodando aqui, a gente acha que suspeita de pessoas mesmo querendo fazer assalto, esse tipo de coisa. De acordo com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, os roubos registrados na cidade são um reflexo da ação intensificada da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. Nós temos uma reunião aqui no 15º Batalhão com todos os oficiais, onde a gente discute a questão do planejamento operacional. Então, nessa última quinzena, nós fizemos nossa reunião, o objetivo era justamente atacar o bolso das facções criminosas. E a gente vem dando uma resposta muito positiva nos últimos 3 meses aí. Nós fizemos uma apreensão no último mês de 1,5 toneladas de drogas. Na sexta-feira agora, a gente já fez mais uma apreensão de 420 quilos. Isso significa dizer que nós temos aí quase 2 toneladas, né, de drogas apreendidas nesses últimos 2 meses em Itabuna. O que é que isso significa? Significa que nós estamos atentos, né? Nós estamos atentos. Inteligência policial e repressão qualificada. É o que a gente tem feito. A gente sabe da mobilidade criminosa, né? Dessa dinâmica criminal. É tanto que a gente já está aí sentando aí para modificar nosso policiamento, né? Porque a gente vai perceber que a gente vai ter uma elevação aí dos furtos na cidade, né? Justamente para compensar essa perda da droga. A gente vai ter um aporte de recurso financeiro, a gente vai trabalhar de forma em regime de hora extra. Então, esse policial militar que trabalha, na sua hora de folga, a gente vai requisitá-lo e a gente vai dar esse upgrade aí na região, principalmente da região do centro e nas suas circunvizinhanças. Uma sensação muito horrível de insegurança. Precisa que passe uma ronda policial por aqui, entendeu? Nos horários mais de pico, eu acho necessário. O policiamento a gente acha fraco aqui nas intermediações aqui do bairro, entendeu? Eu acho que precisa ser melhorado muito essa questão de rondas e mais policiamento na praça do São Caetano. A Polícia Militar informou ainda que 4 viaturas, bem como motocicletas, realizam rondas e abordagens de dia e à noite na região do bairro São Caetano e principalmente nos horários de pico, quando realiza a operação de intensificação de policiamento nos corredores urbanos. A PM disse ainda que em casos de assalto, a população deve comunicar pelo telefone 190 e reforçou o pedido para que a vítima registre a ocorrência na delegacia. Hoje, 25 de agosto, é o Dia do Soldado.
Parabéns a todos os soldados. E para marcar a data, teve uma ação da companhia da campanha Força Solidária, 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar lá em Ilhéus. A repórter Franciele Caetano está por lá e conta tudo pra gente. Ô Fran, um bom jeito de comemorar, né? Ajudando a comunidade. A polícia já tem esse trabalho de integração com a comunidade há algum tempo e aproveitou a oportunidade, né? Boa tarde. Isso mesmo, Roger. Amanhã aqui foi de celebração e doação. Hoje, dia do soldado, teve aí a solenidade feita por policiais veteranos e também soldados em formação aqui no Batalhão de Instrução e Ensino e também doação, porque no início aí, no mês de julho, eles iniciaram uma campanha. Mas para falar mais sobre esse dia 25 de agosto, que é tão importante para a instituição, vamos falar com o Tenente Coronel Gilson Marinho, que é comandante aqui da unidade. Boa tarde, Coronel. Seja bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. Esse dia 25 de agosto, o que representa para a instituição da polícia, para a nossa sociedade? A Polícia Militar, ela é uma instituição quase que bicentenária, voltada para dar a sensação de segurança à comunidade. Estamos aqui para servir e proteger. Como diz o slogan, é uma força a serviço da comunidade. Nós estamos voltados. Temos nossos policiais que estão de serviço 24 horas por dia, de forma ininterrupta, em toda a Bahia. São mais de 400 municípios que nós temos e em todos nós estamos presentes, sempre. E sobre essa solenidade que aconteceu, a gente percebe nas imagens que tinha policiais veteranos, mas também os policiais em formação, né? Os soldados em formação que, inclusive, estudam, posso dizer assim, aqui nessa instituição. Bem, nós somos o 2º Batalhão de Ensino e Instrução, correto? E hoje nós temos aqui 92 policiais, alunos a soldados. São instruções conceituadas, voltadas para o serviço policial, que daqui a 8 meses estarão na rua. Então são várias, as matérias são variadas, direitos humanos, tiro para o policial, a nossa política, direito, para que quando eles forem servir, eles tenham conhecimento pleno das suas obrigações. Certo. Como eu disse no início, amanhã também foi para doação. No mês de julho, vocês começaram com a campanha em todo o estado da Bahia, Força Solidária. E como que foi essa campanha aqui? De que forma vocês se dividiram? De que forma esses alimentos foram coletados aqui no município de Ilhéus? Bem, nós passamos essa missão para todo o efetivo da unidade. Inclusive, até os alunos, a soldados, se empenharam bastante. Tanto que você vê a quantidade de alimentos. Foram 1.880 quilos de alimentos que nós vamos fazer doações às entidades filantrópicas da nossa cidade que precisam, sempre vão precisar. Certo. O senhor sabe, vocês já sabem qual será o destino, né? Quais serão as instituições que serão beneficiadas? Se me permite, temos a APAI aqui em Ilhéus, o Abrigo São Vicente de Paulo, o Abrigo Renascer, a Igreja Filadélfia e a Igreja Monte Sião, aqui de Ilhéus, que são entidades que buscam dar o mínimo de, vamos dizer, de humanidade. A palavra certa é essa, de humanidade às pessoas carentes. E numa época tão difícil que essa época de pandemia, são instituições que vivem basicamente de doações. E a gente sabe que até para eles também, né? Ficou difícil. Então, são doações que chegam num momento, assim, excepcional, no momento esperado e vai fazer uma diferença muito grande na vida, no dia a dia dessas instituições. A ideia é essa, é tentar suprir as necessidades. São para você mesmo ver que a quantidade é grande, não foi o que eu queria chegar, aonde eu queria bem mais, mas tenho a certeza que nós vamos buscar sempre estar prestando um serviço a essas entidades filantrópicas. Certo. Então, vamos agradecer a todos que doaram. Pode ficar à vontade para agradecer aqueles que participaram, aqueles que doaram, porque a gente sabe que não foram só os policiais, né? A doação ficou aberta para toda a comunidade. Ficou aberta a toda a comunidade. Eu tenho de agradecer a todos que se empenharam, nos ajudaram em demasia
não contar esforços. E principalmente aqui, aos alunos. Os alunos foram com uma força extrema para nós chegarmos a esse patamar. Agradeço aos pais, aos amigos desses alunos. Muito obrigado. A gente também agradece a participação, parabéns pelo Dia do Soldado, que representa uma força grande para a polícia, mas também para a nossa comunidade, para a nossa população, e parabéns aí pela grande atitude da Polícia Militar em dar início, em realizar uma ação tão importante, que será tão benéfica para a nossa população, especialmente para essas instituições aqui de Ilhéus, viu? Muito obrigada, obrigada mesmo. Estamos sempre à disposição. É com vocês aí no estúdio, Roger. Olha, Fran, o Tenente Coronel falou que ele não estava muito satisfeito, se ele queria ter arrecadado muito mais. Fran, diz a ele que é assim mesmo, que isso está bom demais, porque não é só esse alimento que ele recolheu, não. É o exemplo que eles estão dando, porque aí outras instituições vão comemorar seus dias, vão se integrar mais com a comunidade, fazendo o bem, fazendo isso aí. É o exemplo, cada um fazendo um pouco mais é que vai dar esse grande resultado. Muito obrigado a todos aí. O senhor também, viu, Tenente Coronel? Agora a gente segue o Bahia Meio-Dia falando sobre saúde. Um caso suspeito de doença de RAF, conhecida como doença da urina preta, está sendo investigado em Maraú. Pessoas com a doença apresentam urina na cor de café, causada pela elevação de uma enzima associada à ingestão de pescados. Sobre esse assunto, a gente conversa com a coordenadora de coagravos da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, Eleusina Falcão. Olá, boa tarde, dona Eleusina. Seja bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. A gente imagina... Boa tarde, Roger. Boa tarde. A gente imagina aí que vocês, em tempos de pandemia, estão envolvidos aí na vigilância epidemiológica com muitas coisas sobre Covid, e aí aparece essa doença que, pelo que eu li na descrição, não é brincadeira, né? Realmente, Roger, é uma doença emergente, a gente chama de emergente porque ela tem uma baixa efetividade e só há muito pouco tempo começamos a registrar casos, mas é uma doença que nos preocupa sim e temos monitorado. Aonde vocês, além daqui, desse caso que está sendo investigado na região, na Bahia, vocês têm notificado essa doença? Bem, em 2021 notificamos casos em Alagoinha, em Salvador, Maraú, Mata de São João, Camaçari. Temos 8 casos notificados até o momento, 2 casos já descartados. Eu falei que ela está associada à ingestão de uma enzima que está presente nos pescados. A pessoa come o peixe e aí acaba causando esse distúrbio orgânico aí. Mas que pescado é esse? Em que condições isso acontece? Esclarece isso pra gente, por favor, enfermeira. Roger, na verdade, essa situação encontra-se em estudo, né? Nós estamos estudando junto com o Laboratório Central, o Estudo de Ciências Tecnológicas de Santa Catarina, Ministério da Saúde, porque são poucos casos, né? Uma doença que tem uma baixa efetividade, mas acredita-se que a doença esteja ligada a uma toxina presente em alguns pescados. Alguns estudos apontam que isso é resultado do consumo de algum tipo de alga marinha por esses peixes, o que provoca essa reação em humanos, não no peixe. Mas todo esse processo se encontra em fase de estudo. A gente falou aí que ela provoca dor torácica, falta de ar, rigidez muscular, uma série de situações além da urina ficar escura. Então, eu queria que a senhora pudesse dizer se tudo isso são apenas sintomas, mas não leva à morte, ou a pessoa já foram registrados casos de pessoas que morreram após apresentar esses sintomas. Veja bem, Roger, quando nós tivemos os primeiros casos notificados na Bahia em 2016 e 2017, foram 71 casos e ocorreram 2 óbitos. Essas pessoas tinham outras comorbidades, mas adquiriram a doença e, por ter outras comorbidades, evoluíram para óbito. Nos casos de 2020, foram 45 casos notificados, 40 confirmados, todos evoluíram bem. E agora, em 2021, temos esses 8 casos, 2 descartados, não temos mais nenhum paciente hospitalizado, mas é importante chamar a atenção que logo que sejam iniciados os sintomas, procure uma unidade de saúde, sim. A síndrome de RAF, ela causa uma reação inflamatória que destrói as proteínas musculares.
Então, isso aí é uma situação grave, por isso essa dor torácica, por isso essa rigidez extrema, essa dormência em todo o corpo e a urina escura, né? Porque aí conversa também com o aumento, tem um aumento na produção de enzimas. Então, é importante que, iniciados os sintomas, procure-se imediatamente assistência médica para fazer hidratação e acompanhar esses casos. Vocês têm problemas com o diagnóstico? Porque hepatite também deixa a urina escura, né? Ou isso não chega a ser um problema porque os diagnósticos associados a esse item são diferentes nas duas doenças? Nós temos doenças parecidas sim, Roger, mas nesse caso, quando iniciamos o processo de investigação e dada o consumo do peixe, o consumo do pescado é um bom marcador para afastar, por exemplo, hepatite e pensarmos em doença de RAF. Além disso, o início dos sintomas obedece a um prazo muito curto após a ingestão. Então, é de 2 a 24 horas no máximo, tendo um tempo médio aí de 4 a 6 horas. Então, é bem rápido, tudo isso é bem rápido. Então, tudo isso ajuda a fechar o diagnóstico, mas isso aí caminha também com toda a parte laboratorial. Você está vendo aí, gente, no nosso monitor, uma sequência aí dos sintomas básicos que a doença apresenta. Eleusina, você falou de outros casos, em 2016, 2020. Esses pacientes foram acompanhados por vocês após ficarem livres da doença? Eles apresentaram sequelas? Olha, nos casos de 2016 e 2017, nós acompanhamos durante um período e não tivemos outras informações de outras complicações. Os casos de 2020 também, as secretarias municipais de saúde acompanharam, né, a evolução desses casos. O que nós ouvimos de relato é que após a alta hospitalar, durante algum tempo ainda, o paciente pode permanecer sim com essa fraqueza muscular, com essa dor no corpo que vai regredindo com o passar do tempo. É uma coisa que preocupa porque vivemos numa região aqui, o litoral sul mesmo, tem uma cultura associada à ingestão de pescado bastante grande, tanto dos rios quanto de mares, e aí, por vocês ainda não terem identificado se é um pescado específico, que toxina específica é essa, já que os casos estão em estudos, é para que as pessoas fiquem então atentas, alertas aos sintomas e procurem as unidades de saúde, né, Eleusina? Exatamente, alerta os sintomas e aquele cuidado que a gente precisa ter no momento de adquirir esse pescado. Sempre adquirir daquela referência que a gente tem, verificar se essa empresa que vende o pescado tem um bom processo de conservação desse alimento, se tem boas práticas de manipulação, enfim, são os cuidados básicos que temos com os alimentos e procurar imediatamente assistência médica tão logo iniciem os sintomas. Muito grato pelos seus esclarecimentos aqui no Bahia Meio Dia. Bom trabalho para vocês aí. E assim, precisando da gente, estamos aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos e consideramos extremamente importante essa conversa e esse esclarecimento à população. Valeu, Eleusina. Bom trabalho. Bom, à volta do intervalo, a gente mostra que teve confusão durante um processo de reintegração de posse em Porto Seguro. Está tendo resistência por parte das pessoas que ocupam a área. O Bahia Meio Dia volta em instantes. É rapidinho. Agora eu falo sobre uma reintegração de posse em Porto Seguro. Eu vou chamar a repórter Thaisa Moura, que está ao vivo no local. Thaisa, está havendo muita resistência por parte dos ocupantes aí no local, isso desde ontem, não é? Boa tarde. Boa tarde, Roger, para você e para todos. Então, na verdade, já é a 4ª vez que tem uma tentativa de reintegração aqui nessa área. Essa área onde eu estou, ela fica aqui bem na esquina entre a BR-367 e a entrada do anel viário de Porto Seguro, né? É uma área muito requisitada, digamos assim. Essa é uma área que pertence à prefeitura, ela tem 720 mil metros quadrados, né? E o plano da prefeitura para essa área era justamente construir um novo centro administrativo, já que hoje a prefeitura funciona em casas alugadas, né? E cada setor em um lugar diferente, e também de fazer uma nova rodoviária para a cidade de Porto Seguro. Pelo menos o projeto é
era esse, né? É esse. E aí o que acontece? Essas famílias começaram a ocupar essa área aqui. 2 moradores disseram pra gente que estão aqui há aproximadamente 10 anos, mas a grande maioria, as outras 30 famílias, estão há cerca de 10 meses aqui nessa área, viu, Roger? Olha, Thaisa, eu estava lendo o release que a prefeitura manda, né, as notas que a prefeitura manda sobre o caso, porque assim, foi solicitado que uma pessoa da prefeitura acompanhasse a reintegração ontem. E aí lá dizia que a prefeitura falou que mandou um fiscal apenas, porque a área não é pública, é uma área particular. Eu queria entender o que parte da área é pública, que parte da área é particular. Você podia explicar para mim, por favor? Claro, Roger. Na verdade, aconteceram 2 reintegrações diferentes de ontem para hoje aqui na região de Porto Seguro. Uma na região do Arraial da Ajuda, né, de pessoas que teriam ocupado ali a fazenda Tropa Costeira. Lá também houve resistência, né, à ação da polícia e dos fiscais da prefeitura, mas lá é uma área particular. Essa outra área que eu estou hoje aqui já fica já mais perto do centro de Porto Seguro, como eu te falei, bem perto do anel viário. Moravam aqui cerca de 30 famílias, eram 30 barracos. A prefeitura teve aqui numa primeira vez, demoliu alguns barracos, algumas outras pessoas deu aluguel social, outras pessoas foram para a casa de parentes, mas ficou esses últimos 11 barracos aqui, que foram alvo dessa reintegração que teve aqui hoje. São pessoas que disseram para a gente que não tem para onde ir e que não acreditam que a prefeitura vá pagar o aluguel social, porque outras pessoas que já estiveram aqui, já saíram daqui em busca desse aluguel social que acabou não sendo pago pela prefeitura. Mais cedo eu conversei com uma das líderes do movimento, a presidente da Associação do Alto da Esperança, a Cláudia, e vamos ouvir agora o que ela disse sobre esse assunto. A gente não está questionando uma reintegração ou resistindo, porque eles não fizeram pedido. O CRAS esteve aqui na segunda-feira para poder cadastrar todo mundo, já agendado há um mês. Eles vieram aqui na segunda-feira e aí na terça-feira o secretário nos surpreende de novo, né? A prefeitura nos surpreende de novo com essa ação deles, né? A gente não está questionando, nós queremos moradia, mas nós também queremos respeito. Nós não, senhor prefeito, senhores secretários, nós não somos lixos para vocês encostarem o caminhão com os garis aqui dentro e arrancar essas famílias e jogar em cima de um caminhão para qualquer lugar. Nós queremos dignidade, nós queremos respeito. Sobre essa proposta que eles fizeram de aluguel social por 6 meses, o que vocês pensam? Olha, na verdade, quando nós tivemos a conversa com o secretário Eudes, não é 6 meses, foi oferecido 3 meses de aluguel social, possivelmente estendido para 6 meses. Só que pagou o primeiro mês, a partir daí não pagou mais. Algumas casas ainda foi pago o segundo mês, outras nem isso. Tivemos que voltar para cá e agora eles estão vindo com essa mesma proposta, né? Sabendo que eles não cumprem a palavra que fala. Pois é, hoje quem esteve aqui na área foi o pessoal da fiscalização, da Superintendência de Fiscalização da Prefeitura de Porto Seguro. Eles chegaram com caminhões e também com alguns tratores. A população tentou resistir um pouco com essas faixas, fizeram uma espécie de um cordão, não deixou as máquinas avançarem e também não começaram a retirar os móveis e eletrodomésticos que estão dentro dos barracos. Eles queriam uma negociação, uma conversa que no primeiro momento não fluiu muito bem com a associação e a prefeitura. Só agora por volta do meio-dia que houve um consenso. Nós vamos ouvir agora também o que o representante da prefeitura, o superintendente da fiscalização, o Cristiano Novaes, disse sobre a proposta da prefeitura para poder solucionar esse problema. A retirada aqui nossa não é ilegal, existe um decreto sobre essa área, uma desapropriação em 2013, essa área é do município, é uma área legal e toda a atividade nossa aqui está sendo pacífica. Nós temos que limpar, é uma área pública e eles não aceitam de forma alguma. Já tivemos relatos de venda de lotes aqui, declarações deles mesmos, só que a gente não quer bater nessa via de invasão, não, a gente quer simplesmente tirar essas pessoas que estão em área pública e levar para um aluguel social. Essa área existe um projeto, cita-se, né, a construção de um centro administrativo aqui. A rodoviária provavelmente será nessa área aqui, o parque para poder estacionar os ônibus de turismo, para não ficar naquele fluxo grande lá embaixo no centro da cidade.
E aí esse problema todo só chegou a uma solução mais pacífica já por volta aí do meio-dia, 11h50, quando a advogada do movimento chegou e conversou com aí o superintendente da fiscalização. O que eles conversaram? Eles pediram aí um tempo para que eles tivessem uma reunião, um diálogo, onde pudessem decidir qual seria o melhor caminho para resolver essa polêmica. Porque os manifestantes, eles não querem um aluguel social, que é a proposta da prefeitura, né? E a prefeitura também não queria dar essa área aqui para eles, porque já tem projetos para isso. A advogada disse que sugeriu aí ao superintendente da fiscalização para que ele levasse até a Procuradoria Jurídica outras propostas que vão ser lançadas nessa reunião que deve acontecer amanhã. Eles disseram que não querem um aluguel, mas queriam que pelo menos a prefeitura cedesse uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados para realocar principalmente essas 30 famílias que estão aqui nessa área, Roger, há aproximadamente um ano. Roger, quero convidar todos para assistirem a nossa reportagem, que vai ao ar logo mais no BATV. Vai ser uma reportagem completa que vai falar sobre os desdobramentos e as causas e motivações dessas duas principais reintegrações que aconteceram aqui na região de Porto Seguro de ontem para hoje. É com você aí no estúdio. Convite feito, vou assistir sim. E grato, viu, Thaisa, pelo esclarecimento. Foram duas diferentes reintegrações em menos de 24 horas aí em Porto Seguro. Muito obrigado. Um aí na sede do município, outra em Arraial da Ajuda. Muito obrigado. A gente fala agora sobre a denúncia de uma mulher de Salvador que pegou um carro de transporte por aplicativo e acabou dormindo durante a viagem. Agora ela descobriu que fotos dela dormindo e um áudio do motorista difamando ela foram divulgados nas redes sociais. Acompanhe na reportagem. O direito de ir e vir em segurança, com dignidade, garantia assegurada pela Constituição, mas que na prática muitas vezes não é cumprido como manda a lei. Quem é mulher sabe o que é isso: ser importunada, assediada, desrespeitada. Acabei de passar por uma situação onde eu estou saindo do dentista por outra roupa de academia. Me falaram, ou lá em casa. Ou lá em casa de que forma? Será que a pessoa que está com essa pessoa, a esposa, a namorada, não merece o respeito, mesmo que não esteja vendo? Isso é desagradável. A mulher merece respeito em qualquer situação. Eu acredito que falta muita educação masculina em relação a isso, entendeu? Eu acho que os homens precisam respeitar, independente da situação. Se o que ela for, o que ela escolheu ser, o que ela escolheu vestir, o que ela resolveu sair, tem que ser respeitado, independente da situação, qualquer lugar que seja. Esta outra mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi vítima de assédio quando usou o serviço de transporte por aplicativo. Ela conta que na manhã do dia 6 de agosto, saiu de Lauro de Freitas com o motorista até Salvador. No trajeto, acabou cochilando no carro. A viagem até então tinha sido normal. Quando ela acordou, viu que já estava perto de casa. Eu peguei essa corrida e estava muito cansada. Era por volta das 8h40 da manhã. E eu falei com o motorista que eu estava cansada, que eu iria descansar. E ele simplesmente falou tudo bem. Aí, quando chegou no endereço, paguei normalmente a corrida e fui para casa. Mas um tempo depois da corrida, ela descobriu que o motorista aproveitou o tempo em que ela tinha dormido no carro para tirar fotos sem permissão e espalhar mentiras sobre ela nas redes sociais. O motorista compartilhou as fotos e os áudios difamando a passageira em grupos de mensagem. Ele afirmou que ela era garota de programa e que, inclusive, tinha pego o contato dele. A danada aí é uma morgada. Trouxe do pra aqui pra... Piveta carreta, gostosa, faz vida, velho. E aí anotou logo o número do pai, né? Que onde ela mora, ela falou que ela tem dificuldade de Uber. Eu pensei que tava com pessoa tipo de confiança, porque nunca aconteceu de alguém pra tirar uma foto e fazer um comentário meu. Quando eu escutei o áudio, eu me senti muito mal, eu fiquei trêmula, chorei. Eu não conseguia me abrir para outras pessoas. Minha mãe chegou a tentar conversar comigo. E foi uma situação muito difícil mesmo. Através de uma amiga, a passageira descobriu o crime e prestou queixa na delegacia. Ela também denunciou o motorista ao aplicativo da Uber. Segundo ela, depois das denúncias, o motorista ainda a procurou para se desculpar e pedir que ela retirasse a queixa. Mas a vítima, traumatizada, só quer que seja feita justiça.
cheguei a entrar em contato com ele, ele falou coisas, pediu desculpa e tal. Só que o transtorno que eu passei foi pior do que tudo que eu já tinha passado na vida. Eu acredito muito na justiça, eu acredito muito que tudo isso que eu estou passando vai acabar e que espero em Deus que não aconteça nem comigo mais e nem com mulher nenhuma. Este advogado diz que o motorista e o aplicativo devem ser responsabilizados pelos danos causados à jovem. Ele cometeu 2 crimes na esfera penal. Primeiro foi o crime de injúria e segundo foi o crime de difamação. No âmbito civil, nós vamos mover uma ação tanto contra o motorista do aplicativo como o próprio aplicativo. Tanto o aplicativo como o motorista do Uber responde por danos morais. Esse caso acende o alerta. Como se proteger de situações assim? Algumas dicas simples ajudam a ter mais segurança na hora de pegar um transporte por aplicativo. A primeira delas é em relação ao lugar que vai sentar no carro. Evitar o banco da frente. Dar preferência a sentar logo atrás do motorista. Dessa forma é mais fácil se defender e também diminui o campo de visão de quem está na frente. Outra dica é pelo celular compartilhar em tempo real a localização, para que a pessoa da sua confiança saiba o seu trajeto. Por exemplo, você pode compartilhar com um amigo, uma amiga ou até algum parente. Por fim, evitar aceitar chiclete, bala, água, porque não se sabe a origem desses produtos. A Polícia Civil está investigando o caso. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, este ano, de janeiro a julho, a capital baiana registrou 4 casos de importunação sexual. A denúncia é uma das principais formas de evitar que casos assim se repitam. Denuncie, se for algo que vá contra a sua conduta, não se calem, porque somos mulher e muitas vezes somos vítimas e muita gente não tem voz para poder estar falando, e eu estou tendo essa voz para falar hoje. Que absurdo isso. Agora, ó, essas dicas que a Camila passou pra gente, não é só para mulher não, viu? É para todo mundo, porque riscos de assédio existem, mas outros riscos também estão inerentes aí numa situação como essa. Então, essa dica vale para todos. Em nota, a Uber disse que repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e que acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e de violência. A nota diz ainda que a conta desse motorista foi desativada da plataforma. A Uber informou ainda que tem feito ações desde 2018 como campanhas contra o assédio. A empresa diz que está à disposição para colaborar com as autoridades no que for necessário. A Polícia Civil disse em nota que a vítima já foi ouvida e que agora está à procura do endereço para intimar o suspeito. Nós tentamos contato com o motorista, mas não conseguimos. A gente mostrou em nossos telejornais a situação precária do acesso aos condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela, no bairro Nova Ferradas, aqui em Itabuna. Tinha buraco para tudo que é lado. Situação complicada que estava dificultando a passagem de carros e até dos pedestres. Felizmente, o pedido por melhorias foi ouvido. Nem ônibus estava circulando no local. A gente, hoje pela manhã, o cinegrafista Edilson Padre foi até os condomínios ver o trabalho de recuperação, como você está vendo aí nas imagens, e já está sendo possível, está havendo uma condição melhor para que os ônibus possam entrar nos condomínios. Muitos desses condomínios, quando foram feitos, não foram projetados para que veículos pesados entrassem. Então, qualquer chuva, a gente começa a ver os buracos aparecendo e as ruas acabam não aguentando o peso de veículos como esses, e logo os buracos são grandes, e aí o que acontece é que os ônibus acabam não conseguindo circular e a população fica prejudicada. Um condomínio como esse são quase 1.100 famílias, é muita gente, um condomínio só. E no caso, o problema estava atingindo 2 condomínios, o Gabriela e o Jubiabá. Bom, agora eu vou te chamar aqui para ver as ofertas de emprego para Itabuna. São ofertas do Cine Bahia no nosso blog do emprego. Olha só. Vamos ver, então temos uma vaga para vendedor interno com experiência de 6 meses. Tem que morar em Itabuna, tá certo? Temos também uma vaga para vendedor externo. Esse candidato também precisa morar em Itabuna e ter ensino médio completo. Na maioria desses casos tem que ter experiência, viu? Tem uma vaga para operador de motoniveladora com ensino fundamental completo também.
Vamos a outra vaga, uma vaga para assistente administrativo, também com ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses. Auxiliar de saúde bucal, uma vaga, com ensino médio completo, experiência de 6 meses na função e também precisa morar em Itabuna. Para eletricista automotivo, uma vaga. O candidato precisa morar em Itabuna, ter ensino médio completo e comprovar experiência na função. 5 vagas para trabalhador rural. Nesse caso, não é preciso comprovar escolaridade, mas precisa comprovar experiência na função. Em todos os casos, você pode ter mais informações no Saque em Itabuna, que fica no Shopping Jequitibá, e agendar o atendimento pelo aplicativo Saque Digital ou pelo site saquedigital.ba.gov.br. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção para a documentação necessária: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista se tiver, além de comprovantes de residência e de escolaridade. Uma faculdade particular de Itabuna está com 2 vagas abertas, uma para auxiliar de manutenção geral e uma para técnico de anatomia humana e veterinária. O candidato precisa ter experiência e enviar currículo para o e-mail que está aparecendo aí na tela. E atenção, o título deve ser o nome da vaga pretendida. Para a vaga de auxiliar de manutenção, o prazo para enviar o currículo é dia 27 deste mês. Então, se apresse. Já para a vaga de técnico em anatomia, o prazo é até o dia 30 de agosto. Agora são 12h44. No próximo bloco, o BMD, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 em cidades da região. Já tem município vacinando pessoas dessa faixa etária que tenham comorbidades. O intervalo é rapidinho, sai daí não. O Bahia Meio-Dia está de volta, sempre ao vivo para você. E falando agora sobre o feminicídio que aconteceu em uma praia de Cumuruxatiba, distrito de Parado, na madrugada do último domingo. Érica Rodrigues, de 18 anos, foi morta por estrangulamento. 6 pessoas já foram ouvidas pela polícia, sendo que 5 delas estavam acampando com a vítima na praia. O delegado Kleber Gonçalves, que está responsável pelo caso, conversa com a gente ao vivo e conta os detalhes da investigação. Doutor Kleber, muito boa tarde, obrigado por atender aqui o Bahia Meio-Dia. Como estão caminhando essas investigações, delegado? Muito boa tarde. Como você disse, algumas pessoas já foram ouvidas, pessoas do ciclo de amizade, que inclusive estavam com a vítima no distrito de Cumuruxatiba, né, na praia do Peixe Grande, quando esse fato horrendo ocorreu, ou seja, um estupro com resultado morte. É isso que a polícia está investigando. Nós temos outras fontes que estamos buscando, inclusive os investigadores tentaram conectar, né, fazer alguma espécie de busca em relação a câmeras de segurança. Infelizmente não foi possível, porque, como eu disse, numa praia, um distrito, não haviam câmeras no local. Mas, de qualquer sorte, estamos buscando outros meios, além das oitivas que já foram feitas. Doutor, a gente sabe que a perícia já então determinou, como o senhor disse, foi estupro seguido de morte, porque até ontem havia uma dúvida se a violência havia sido cometida antes ou após a morte da Érica. Então, a perícia já conseguiu determinar essa sequência dos eventos? Olha, nós já conversamos com o perito por telefone, nós não recebemos ainda o laudo definitivo, mas ele já confirmou que realmente houve a morte por estrangulamento e realmente houve sim o estupro, né, no caso dessa moça, até mesmo em relação a um sangramento que ela apresentava no momento da perícia. O levantamento cadavérico foi feito por uma equipe de peritos? A perícia esteve no local onde o corpo dela foi encontrado ou apenas os policiais fizeram o levantamento e a perícia foi feita depois? Olha, a princípio, nós não tínhamos a informação de que havia ocorrido uma morte, digamos, violenta. Quando nós recebemos a primeira notícia, apenas tínhamos a possibilidade até de um afogamento. Então, por isso, foi solicitado, a princípio, a remoção. E depois, sim, nós estivemos no local para que a gente pudesse fazer maiores observações daquilo que pudesse ter ocorrido ali. Como eu disse, né, também a possibilidade de câmeras de segurança que tivessem gravado alguma coisa. Então, a princípio, apenas a remoção e depois, sim, a efetivação das investigações no local.
A gente sabe que quando a investigação começa, a polícia ela não descarta nada, todas as possibilidades estão em aberto. Mas agora que já foram feitas alguns depoimentos, já foram colhidos alguns depoimentos, as coisas já estão começando a ficar mais claras para a polícia? Perfeitamente. No início, nós podíamos colocar aí 10 tipos de suspeitas que a gente tinha. Nós conseguimos reduzir isso para 4, né? E breve, com certeza, nós vamos reduzir apenas para 2 e, com certeza, ao final do inquérito, apenas uma, que vai nos carrear para a autoria, né, e a motivação desse crime bárbaro, como eu disse, um estupro seguido de morte. O senhor poderia falar que 4 linhas são essas de investigação? Infelizmente, eu não posso dar essas linhas, porque elas podem vir a prejudicar as nossas investigações. Mas eu digo a você que nós estamos num bom caminho. Eu disse isso, inclusive, a parentes da vítima, que elas estão em contato conosco também, da Polícia Civil, e eu disse a elas que confiassem no trabalho da polícia, né? E que esse trabalho está sendo feito com toda a presteza possível, com tudo aquilo que a gente consegue ter para poder fazer essas investigações. E eu estou muito confiante de que a gente vai chegar, sim, a um denominador comum nesse caso. A gente sabe que a vítima e os amigos tinham ido para uma praia, para um local um pouco mais isolado. Há registro de outros casos semelhantes nesta praia, nessa localidade, com pessoas que não são de lá, mas vão acampar, coisas do tipo? A polícia tem esses registros? Negativo. Como eu disse, a região aqui é muito tranquila, né? As praias do Prado são muito bem frequentadas e nós não tínhamos até então, eu acredito até na região, eu já estou aqui na região há um bom tempo, há vários anos, em outras praias, em outras localidades, é muito difícil nós termos um crime desse volume, né? Ou seja, nesse tipo de barbárie, que seria o estupro seguido, né, em decorrência à morte. Então nós realmente ficamos assim, perplexos, né, com isso, mas de qualquer sorte nós estamos aqui para investigar esses crimes e até para evitar que outros crimes futuros venham a ocorrer nesse mesmo local, ou seja, outro local aqui da região. Delegado, a gente viu que houve uma repercussão social bastante grande, as pessoas fizeram protestos, houve muita comoção na comunidade, mas as pessoas precisam entender que o trabalho da polícia segue um ritmo com o objetivo de ser assertivo, de não levantar nenhum tipo de falso testemunho ou suspeitas indevidas, que as pessoas precisam ter calma e aproximadamente dentro de mais alguns dias haverá uma resposta, não é? Justamente, a gente não pode ir no clamor popular, porque foi esse, foi aquele, aconteceu isso, não. Nós temos que filtrar tudo aquilo que nos chega, todas as informações são checadas, a gente verifica o que é verídico e o que é apenas populesco, né? Ou seja, a pessoa acredita que tenha acontecido e divulga aquilo. Então, como você disse, as manifestações são muito bem-vindas, obviamente, as pessoas estão comovidas com isso, até mesmo porque eu lhe disse, não é comum aqui na região esse tipo de crime. Então as pessoas realmente querem justiça, querem que a polícia chegue até o autor, né, ou autores desse crime, e é isso que a polícia está tentando, né? Ou seja, estamos trabalhando para isso. A polícia não tem bola de cristal, nós temos sim que receber notícias, receber informações, e todas elas vão ser levadas a cabo e vão ser checadas para que sejam carreadas aos autos e depois sim, ao final deles, com a conclusão, podemos indiciar e, se for o caso, até representar por uma prisão. Dr. Kleber Gonçalves, muito grato aí pelos seus esclarecimentos. Vamos estar aí acompanhando, sim, o trabalho da polícia ao longo dos próximos dias. Muito grato, hein? Eu que agradeço a oportunidade e a Polícia Civil sempre à disposição da comunidade. Ok. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de vacinação, porque a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 segue avançando agora em São José da Vitória. Esse público começou a ser vacinado hoje. Os jovens estão sendo vacinados nas unidades de saúde do município. Nesse primeiro dia de aplicação das doses, o movimento foi bem tranquilo. Poucos adolescentes foram até os postos. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades também já estão sendo vacinados em Buerarema. Os jovens podem tomar primeira dose em todas as unidades de saúde de 7h30 às 11h30 da manhã e de 1h30 às 5 da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde do município, existem cerca de 40 adolescentes nesta faixa etária com comorbidades já cadastrados. A gente lembra que em Buerarema,
não tem nenhum caso ativo de Covid-19. A procura por testes para diagnóstico da Covid-19 está menor em Itabuna. Houve uma redução bem significativa no número de testes realizados nos laboratórios particulares, farmácias e também pelo SUS. Segundo a Vigilância em Saúde do município, a demanda por testagem em massa diminuiu bastante. E isso já é um reflexo da vacinação. Em agosto de 2020, 2.995 testes de PCR e 3.088 testes rápidos foram aplicados. De acordo com a Vigilância em Saúde, este ano, no início do mês até agora, foram aplicados 994 PCRs e 180 testes rápidos. O avanço da vacinação contribuiu para essa redução nos números. Nós estamos assim felizes porque diminuiu muito a procura, tanto que nós não estamos mais fazendo as ações nos bairros, mas continuamos ainda testando nos gripários, né? E também quando é solicitado, que é o caso aqui do Colégio Estadual Félix Mendonça. Nos laboratórios particulares de Itabuna também houve queda na procura por testes. Neste aqui, em agosto do ano passado, foram feitos 2.224 testes. Este mês, apenas 437. Nesse ano, ele teve duas movimentações, uma de um pequeno crescimento e depois de uma queda, depois da ampliação da vacinação. Então, a partir do mês de junho, ele vem realmente reduzindo de forma mais drástica o número de exames realizados no mês. A procura também está menor nas farmácias. Antigamente, as procuras se davam mais por conta de apresentação de sintomas mesmo, né? Hoje em dia, a procura que nós temos assim ainda continua mediana, porém por conta de procedimentos, né, cirurgia que os clientes vão realizar e por isso precisam fazer o teste antes para apresentar nas clínicas ou nos hospitais. A nossa média antes eram de 20 testes por dia, né? Hoje em dia nós estamos em torno de 12 até 10 testes por dia. A gente fala agora sobre a flexibilização no funcionamento das instituições de ensino superior em Itabuna. Atividades presenciais no modelo híbrido foram autorizadas por um decreto municipal na semana passada. Mas como já tinha sido liberado por decreto estadual, algumas faculdades particulares já estavam trabalhando no modelo híbrido, com protocolos rígidos de prevenção à Covid-19. O momento ainda exige cuidados, mas aos poucos a rotina de estudantes vai sendo retomada em Itabuna, inclusive a de alunos do ensino superior. As salas de aula vazias assim começam a mudar e receber alunos. Nesta faculdade de medicina em Itabuna, todos estão vacinados contra a Covid-19, professores, funcionários e alunos. As aulas presenciais foram liberadas para cursos de graduação que exigem a parte prática na grade curricular. Que não tem como você examinar um paciente, você conversar com o paciente de uma forma, digamos assim, online, apesar da gente ter laboratórios de simulação realística, isso é apenas um treino deles, para que eles cheguem até o paciente. E depois os nossos alunos, do nosso curso, ele inicia desde o primeiro período em campo. Tá? Os meninos vão para as unidades desde o primeiro período. Então isso se impõe que a gente, digamos assim, corra, né? Busque algo de ter uma maior segurança. Mas tudo deve seguir protocolos de prevenção à disseminação do coronavírus. Aqui as salas podem receber no máximo 30 estudantes. Para assistir às aulas, alguns itens foram acrescentados, como toucas e sapatilhas descartáveis. Além da máscara, todos fazem uso do álcool em gel. Para alguns estudantes, o retorno para a sala de aula é mais um momento marcante. A gente estava com uma perspectiva muito alta em cima desse retorno por conta dessa vivência, dessa sedimentação do conhecimento nas atividades práticas, laboratoriais, né? Que é uma diferença na prática médica. Haja vista que a medicina ela é o contato com a outra pessoa, é essa base sedimentada nas atividades práticas. A gente aprende toda a questão de segurança, né? Do uso correto dos EPIs. Então a gente põe em prática isso diariamente, né? Em segurança a gente aprende desde o primeiro semestre, dentro da medicina, que a gente vai lidar com as incertezas da vida, né? Assim como o curso de medicina, o curso de odontologia nesta outra faculdade também exige do aluno uma experiência prática. Por isso, Rafaela segue os protocolos de segurança contra a Covid-19. A turma dela também atende a população em alguns dias da semana.
Todos os protocolos de biossegurança são justamente para que os pacientes possam estar vindo até nós, né? A gente pode estar atendendo esses pacientes com muita segurança, total segurança, e a gente espera que isso também dê um verde para nossas aulas presenciais. A professora Tatiana acompanha os alunos e está de olho no cumprimento dos protocolos. A gente está com turmas reduzidas, né? A gente dividiu as turmas justamente para evitar aglomeração. Então, seguindo todos os protocolos, né, de segurança, a gente está conseguindo ter um retorno positivo. A gente já tomou a primeira dose da vacina e aí a gente já retornou após a primeira dose. Vamos tomar a segunda agora, dia 2 de setembro. Nesta faculdade, dos 17 cursos ao todo, somente 7 da área da saúde estão com aulas presenciais. No mês de setembro, outros cursos também retornarão às práticas nos laboratórios. O curso de Direito, o curso de Administração, o curso de Sistema de Informação, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Temos alunos que não querem fazer aula prática, então eles vão prorrogar para os próximos semestres, mas tem alunos que já estão fazendo e estão concluindo. Então nós temos um percentual muito alto de alunos já realizando as suas atividades práticas, seguindo os protocolos rígidos de segurança, seguindo normas do MEC principalmente. É um misto de alegria e alívio, né? A gente sabe que isso é mais um movimento no sentido da normalização das atividades em alguns setores da nossa sociedade. A gente viu aqui hoje no jornal o avanço da vacinação para adolescentes, diminuição das testagens e aí as instituições de ensino superior voltando a trabalhar de forma híbrida agora, mas logo tudo vai se encaixando e voltando à normalidade, né? Mas para isso, é claro, a gente não pode baixar a guarda, não pode achar que já não estamos na pandemia. Então, muito cuidado, muita atenção. Para você de casa, muito obrigado. Grato mesmo pela sua audiência. Lembrando que temos mais notícias da nossa região logo mais no BATV. Agora você segue com as notícias do esporte com o Globo Esporte Bahia. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna.